Olá, você está no Atemporal Cast. Eu sou o Ariel, faço parte da Atemporal Assessoria Inovativa e toda semana por aqui teremos um episódio novo. Então, se você quiser ficar atento, ficar ligado em tudo que vai rolar, encontre a gente no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. Basta procurar por Atemporal Assessoria Inovativa. Iremos gostar muito de receber um direct seu com algum feedback ou mesmo alguma dica. E para o nosso segundo episódio da nossa série de entrevistas, trouxemos o Gelson Westfelder, que é professor, doutor, pesquisador, escritor nas horas não vagas e grande mestre dos quadrinhos. Nessa primeira parte do podcast, vamos conhecer um pouco sobre a trajetória dele, conhecer um pouco dos seus acertos e erros, mas principalmente os seus aprendizados. E na segunda parte do podcast, vamos falar sobre quadrinhos e educação, uma nova maneira de ensinar. Estamos muito felizes de ter você por aqui, escutando o nosso podcast. Gelson, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. Olá, Ariel, eu que agradeço o convite. Gelson, para a gente poder começar, então, conta para nós um pouco sobre a tua trajetória. Bom, meu nome é Gelson Vanderlei Bechenfelder. Eu nasci numa cidade interior chamada Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. Fui seminarista por um bom tempo da minha vida, por estar sempre no seio de uma família bem religiosa católica. Eu nunca me vi fora, né, fora dessas questões referentes à religião. Então, desde pequeno, eu sempre me imaginei tendo uma vida religiosa. Alguns tios meus só puderam estudar graças à vida religiosa. A minha avó quase foi uma freira, estudou num convento. Então, no interior, no tempo dos meus pais, só tinha essa ideia de quem, para poder estudar, tinha que seguir uma vida religiosa. Então, boa parte da minha família teve isso. E eu vou dizer que também que graças a essa questão da vida religiosa, eu pude chegar, acredito eu, aonde eu cheguei. Porque talvez estudando numa escola de interior, né, numa cidade de interior pública, talvez não teria adquirido o conhecimento que eu fui adquirindo, né, dentro desses anos. Sempre estudei em escola pública, né, na cidade de Montenegro, uma escola até perto de casa, e lá no início da minha adolescência eu ingressei na vida religiosa, onde eu tive a oportunidade de conhecer uma grande biblioteca, né, que um tempo depois um dos meus trabalhos era cuidar dessa biblioteca, então uma biblioteca grandiosa que havia nesse seminário, e ali eu também tive desde o início a disciplina de filosofia, que até então não era obrigada nos currículos escolares, né? Hoje, novamente, já não é mais obrigado, né? Mas na época nem se pensava em ter, e me apaixonei por essa ciência, né? Então, eu iniciei, logo depois, quando eu terminei meu ensino médio, o antigo segundo grau, eu fiz o vestibular para psicologia na URGS, acabei passando, estudando dois semestres, vi que aquilo era louco demais para mim, né? E fui fazer, então, filosofia. Acabei saindo da vida religiosa, regressando à minha cidade, então eu prestei vestibular na Unicinos para fazer, então, o curso de filosofia. Então, a partir dali, então, tive que trabalhar para poder me sustentar, né, pagar a passagem de Montenegro a São Leopoldo, pagar as mensalidades, né, comecei fazendo uma, duas cadeiras, e aí fui conhecendo essa ciência maravilhosa que é a filosofia. Até então, meus pais sempre me questionaram, né, o que eu ia ser na vida, né, tá fazendo filosofia, e eu também não sabia responder. Lógico que eles estavam sempre preocupados com essa questão financeira, né, com que eu ia ganhar dinheiro fazendo filosofia, porque, como bem falei, filosofia não era obrigatório, como hoje, porém, hoje ainda se tem algumas escolas que têm disciplina de filosofia. Na época, lá, nos finais dos anos 90, início dos anos 2000, não tinha nenhuma escola que tinha disciplina de filosofia. Quando uma ou outra particular, né, que tinha, se não me engano, era duas só que tinha na minha cidade, que botava um professor de história que dava aula de filosofia, sociologia, tudo junto. Então, meus pais sempre tiveram essa preocupação e eu acreditava que o mundo era perfeito na época e que eu ia me formar em filosofia, eu ia poder trabalhar em qualquer lugar, porque o
mundo profissional, eu estava procurando pessoas que pensavam. Então, essa era a minha ideia, que eu ia ser contratado, talvez, por uma grande empresa, por estar pensando nos problemas do mundo, pensando nos problemas da empresa, e assim por diante. Grande decepção. Mas eu continuei fazendo, e era aquilo que eu queria. Eu acho que, geralmente, tem que estudar aquilo que tu quer, tem que ser bom naquilo que tu goste, né? Então, o teu trabalho vai ser como uma recompensa, né? Então, as questões financeiras vêm após isso. E acabei trabalhando na área de comércio, onde eu trabalhei por 14 anos, para poder me sustentar. Concluí o curso de filosofia, fui fazer, eu fiz filosofia licenciatura, eu comecei então a fazer o curso de bacharel em filosofia, e ali eu comecei a fazer meus estágios obrigatórios, né, no período final, onde a gente tem que entrar em sala de aula e observar o professor, né, lecionando filosofia. Porém, tinha essa dificuldade de não ter escolas que davam aula de filosofia. Então, por sorte, nesse período, uma das escolas que eu estudei, no ensino fundamental, eles estavam colocando filosofia naquele ano. E quem estava dando aula de filosofia era um professor de educação física, para preencher a sua carga horária, né? Deram lá a disciplina de filosofia para ele ter essa carga horária completa. Então, desde a primeira vez que eu entrei em sala de aula para observar o professor, eu acho que ele não curtiu muito a ideia, ele acabou se afastando da sala de aula, abandonando a sala de aula, e a coordenadora pedagógica então pediu para eu assumir aquela turma. Então, era para mim observar um professor, né, na prática de filosofia, no ensino médio, se não me engano, no ensino médio do EJA, se eu não me engano. Ali eu tive que assumir, então, e comecei, então, a preparar algumas aulas de filosofia. Então, para minha surpresa, na segunda, não vou lembrar se é na segunda ou na terceira semana de aula, era uma disciplina por semana, eu cheguei nessa escola e a coordenadora pedagógica me chamou, né, antes da aula, dizendo que precisava urgentemente falar comigo. Então, eu já imaginei que talvez eu teria me equivocado, ter falado, ter feito alguma coisa que a escola não estava gostando naquele momento. E aí ela me apresentou um abaixo-assinado dos alunos, dizendo que é para mim sair da escola, que minhas aulas estavam sendo horríveis, né, que a minha aula estava sendo muito chata. Por incrível que pareça, eu tinha em torno de 40, se não me engano, era 40, 45 alunos em sala de aula, o abaixo-assinado tinha mais de 100 assinaturas. Então, eu multipliquei a minha turma. Então, mostrando o quanto verdadeiramente os alunos, quando eles querem fazer alguma coisa, eles vão atrás e correm atrás, né, para alcançar o seu objetivo. Naquele momento, eu imaginei tudo de ruim desses alunos, né, xinguei eles mentalmente, dizendo, eles não querem nada com nada, não sabem a importância da disciplina de filosofia, não sabem a importância da educação e tal. Mas, subindo as escadas para entrar em sala de aula, eu comecei a refletir, assim, que essas palavras que eu estava, né, mentalizando, essas frases que eu estava mentalizando, era a mesma frase que a minha mãe falava de mim, né, quando eu não queria estudar, porque eu sempre fui um aluno meio travesso, né, acabei sendo expulso de 2 escolas por sempre estar desafiando o professor, porque eu era meio... Na época não se chamava nerdzinho, né? Não se chamava nerd, se chamava CDF, mas ao mesmo tempo eu aprontava as minhas em sala de aula, principalmente desafiando o professor. E como eu falei, estudei em escola pública e muitas vezes os professores que estavam ali não eram das áreas, né? Eu tive estudantes de educação física dando aula de geografia, eu tive professor de matemática dando física, química e tantas outras disciplinas. E eu sempre fui um rato de biblioteca. Quando minha mãe ia para o centro, me deixava na biblioteca pública da cidade, e eu lia de tudo que era possível, eu sempre fui um devorador de livros. Então, quando o professor falava que na próxima aula ia dar tal coisa, eu dissecava aquilo para chegar em sala de aula e saber tudo e desafiar o professor. Eu sempre fui assim. E isso sempre foi uma ameaça para muitos professores, porque enquanto eles passavam os exercícios, passavam a matéria, eu já sabia aquilo. Então, eu ficava conversando, ficava fazendo outras coisas, né? E isso acarretou um ar de indisciplina na época e acabei sendo excluído de 2 escolas, como eles dizem hoje, né? Acabei sendo expulso de 2 escolas. Então, naquele momento de sala de aula, eu comecei a refletir, né, que o que eu estava pensando daqueles alunos era a mesma coisa que minha mãe falava de mim, que eu não queria saber nada com nada e tal. Então, eu comecei a me questionar que tipo de professor eu queria ser. E se eu não estava repetindo tudo aquilo que os professores da minha época estavam repetindo, né? Pegar o livro, abrir o livro, ler tal página até tal página, final do livro tem um exercício, vamos fazer. Eu comecei a questionar, cara, isso não é aula.
né, de filosofia, não é uma aula reflexiva, né? Eu estava incentivando que para eles serem críticos, né, ter uma autonomia de pensamento, e eu estava sendo contra essa autonomia de pensamento sobre, né, a minha aula. Então eu comecei a me questionar, e eu dei a aula que eu tinha preparado, e em casa, né, na filosofia a gente sempre fala o quanto é necessário a crise, né, para a gente poder refletir, porque somente é na crise que a gente reflete sobre a nossa vida, né, não é no momento de conforto, da zona de conforto da nossa casa que a gente vai refletir sobre as coisas, mas o quanto é necessário ter essas pequenas crises para a gente refletir sobre. E o quanto foi isso necessário para me tornar quem eu sou hoje, né, um professor, pesquisador. Eu comecei a pensar sobre tudo isso. E eu sou um leitor assíduo de quadrinhos, né? Aprendi a ler graças às histórias em quadrinhos de super-heróis. Eu tenho uma pequena coleção, tanto de quadrinhos, souvenirs, bonecos e DVDs. E foi ali que eu estava assistindo, então, o primeiro filme do Homem-Aranha. E aí veio a frase que norteia a vida desse personagem, né? Com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí me toquei que o quanto essa frase tinha tudo a ver com a disciplina de filosofia, falava sobre responsabilidade, ética, moral, meu papel na sociedade. Então, em cima disso, eu comecei a preparar uma aula. Né? Então, na próxima aula, eu cheguei em sala de aula, apresentei um trecho do quadrinho, um trecho do filme. Os alunos ficaram meio apavorados, me dando esquisito. Como assim? Tá trazendo quadrinhos, trazendo super-heróis para a sala de aula? Até então, eu era bem ortodoxo, dando aula de filosofia. De uma hora para outra, comecei a apresentar quadrinhos. E aí comecei a questionar o que significa essa frase, né? Com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. No início eles estavam achando bem estranho, mas com o tempo eles foram lá, começaram a dialogar sobre o que eles pensavam a respeito, falando sobre a vida do personagem, trazendo para o cotidiano deles. E aí que foi bacana que eu apresentei o tema de um trabalho para eles pesquisarem escreverem sobre alguma coisa que tinha a ver com filosofia, que eles acreditavam que tinha a ver com a filosofia, e com a vida do personagem Peter Parker, juntamente com essa frase. Para minha surpresa, na próxima semana de aula, eles trouxeram Platão, Aristóteles, Spinoza, Kant, né, que eles buscavam na biblioteca ou no início da internet, começaram a pesquisar e trouxeram. Lógico que a maioria foi um Ctrl-V, um Ctrl-C, mas o que foi interessante é que eles foram pesquisar filosofia. Né? Até então, enquanto filosofia para eles era algo chato, algo monótono, algo que não tinha nada a ver para a vida deles, eles foram me trazer questões de filosofia, alguns filósofos, e começaram a debater em sala de aula. E aí a gente ficou, então, debatendo por mais 2 semanas, né, as questões sobre ética, moral, responsabilidade social, temas que são discutidos em filosofia. Para minha surpresa, então, quando todo mundo entregou todos os trabalhos, a gente já estava passando por uma outra etapa de assuntos. Um grupo de alunos veio perguntar para mim qual seria o próximo super-herói que eu ia trazer para a sala de aula. E aí veio meu desafio que mudou completamente a minha vida como professor e pesquisador. Que ali eu via, então, a necessidade de não mais ler quadrinhos somente como entretenimento, mas sim como ler quadrinhos como um objeto pedagógico para o curso de filosofia. Então, ali eu comecei a estudar, a ler quadrinhos de uma forma diferente, começar a buscar vínculos com a filosofia. E na época eu tinha, no jornal diário da cidade, eu tinha uma coluna, que é o Círculo Vicioso, que eu falar sobre filosofia, comecei a apresentar alguns temas ali. E vi a necessidade, depois da minha formatura, da minha graduação, em buscar uma continuidade dos meus estudos em pesquisa. Então, fui procurar fazer o meu curso de mestrado, querendo pesquisar essa relação da filosofia, né, com as histórias em quadrinhos de super-heróis. Para minha surpresa, o mundo acadêmico não aceitou muito bem esse meu tema, principalmente a filosofia não aceitou. Eu procurei vários outros PPGs em outras instituições, eu sempre tive um não. Procurei outras áreas, né, a comunicação e a própria educação, que eu totalizei em torno de, acho que uns 15 PPGs que eu entrei em contato, alguns eu fiz a seleção, e até o final, chegava na entrevista, eles me barravam, dizendo que esse tema não era um tema acadêmico. E até então, procurando bibliografias a respeito, no Brasil quase não existia nada, né, a respeito de pesquisa sobre quadrinhos. Na área de filosofia não existia, na área de educação não existia, existia uma outra publicação na área de comunicação, que não era uma área que eu me sentia bem. Então, para minha surpresa, dentro de uma instituição na cidade de Canoas, um ex-professor meu
né, o mesmo professor que cuidava do meu estágio, ele estava numa outra instituição, num programa de pós-graduação em educação, e chegou assim, Gelson, eu me lembro da tua situação, que ocorreu contigo em sala de aula, eu achei bem interessante como se desdobrou tudo aquilo. Eu não entendo nada de super-heróis, mas eu entendo de filosofia e educação. Faz um projeto e manda para cá e vamos ver. Então, submeti o projeto para essa instituição, fui fazer a seleção, fiz a entrevista. Na entrevista tinha muitas pessoas me criticando, né? Porque, infelizmente, o quadrinhos na educação no Brasil sempre foi visto com maus olhos. Então, esses professores na área de educação criticaram muito sobre os aspectos políticos e ideológicos que esses quadrinhos, né, podiam trazer. E eu tive que responder, né, com grande segurança e defender a minha ideia. Para minha surpresa, uma dessas pessoas era o professor Balduino Andriola, né, que é um dos maiores especialistas em Paulo Freire, o cara que criou a Faculdade de Educação, o PPG de Educação na URGS, né, a FACED. Eu tive a coragem de apontar o dedo na cara dele e dizer que ele estava errado em minha defesa. Lógico, não sabendo quem era ele. Né? Depois eu fui ver o currículo do cara e não passei, né? Coloquei o dedo na cara de um dos maiores especialistas em educação do Brasil, né? Um dos maiores conhecedores de Paulo Freire. Que a minha ideia era botar Paulo Freire na jogada. Mas, felizmente, eu tive aprovação, passei, né? E eu comecei logo a fazer, então, ingressar no mestrado e fazer minha pesquisa. E ali eu tive a oportunidade de alguns professores pegar esses escritos que eu tinha feito nos jornais e algumas publicações que eu estava começando a fazer para o mundo científico, né, publicações em revistas. Eles disseram, cara, já que não tem nenhum livro, não seria interessante tu publicar alguma coisa? E aí, então, me incentivaram a escrever um livro sobre filosofia e quadrinhos, né? Que aí veio em 2011, surgiu meu primeiro livro, que é o Filosofando com Super-Heróis, que felizmente ainda hoje está vendendo, vendeu bastante, saiu em outros países até da língua portuguesa. E aí foi um boom, né? Foi uma mudança de água para vinho da minha vida, assim. Então, comecei a palestrar em vários lugares, feiras de ciência, escolas, começamos a fazer formação de professores, falando sobre a possibilidade do uso de quadrinhos em sala de aula. Nesse período também eu defendi a minha dissertação, que logo depois tive um convite para sair como uma publicação de livro, que em 2013, 2014, né, saiu o livro Aristóteles e os Super-Heróis, que tem a ver com a minha dissertação. Então, a partir daí, eu comecei a ir para um outro campo, que é fazer formação, né, tanto para alunos como para professores. Então, foi começar a viajar, né, por vários lugares do Rio Grande do Sul e até do Brasil, para falar sobre essa minha ideia. E aí, então, eu fui fazer uma especialização, né, que naquele momento eu comecei, então, a ingressar, depois de um bom tempo, dar aula no ensino médio, foi em 2012, mais ou menos, que eu comecei a dar aula no ensino médio, que é a minha paixão, né, dar aula para adolescentes. E também nesse mesmo ano eu ganhei o prêmio Livro do Ano, né, pela Associação Gaúcha de Escritores, pelo meu livro Filosofando com Super-Heróis. E então não parei mais. E naquele mesmo ano também fui convidado para dar aula numa escola de educação superior, né, uma faculdade na cidade de Cachoeirinha. Então comecei a dividir a minha tarefa como professor, tanto como ensino médio público e dando aula no ensino superior. E aí veio a necessidade de querer continuar a pesquisa e fazer um doutorado. Né? Então, novamente, eu pensei, agora com o mestrado as coisas vão mudar, né? Já tenho um mestrado, tenho 2 livros publicados, vários artigos publicados sobre o tema. Então vai ser mais fácil as instituições me aceitarem. E eu estive muito enganado, eu ainda tive que provar muito que o quanto era possível usar quadrinhos no ambiente escolar. E então, fiz muitas seleções e, novamente, vários dizendo não, dizendo que doutorado, que agora se fazia ciência, então isso não era bem ciência e tal. Fiquei bastante decepcionado, pensando até em não fazer o doutorado, mas eu ingressei então na URGS como aluno especial, né, fazendo um projeto de pesquisa muito parecido com o que um professor estava propondo lá, que era pesquisar sobre cinema, né, cinema e educação, mas que não tinha nada a ver com super-heróis e histórias em quadrinhos. Então, eu estava querendo aceitar aquilo, porque na época eu estava com bastante dificuldade financeira, né, de poder pagar um doutorado, que era mais caro, mais prestações do que um mestrado. E
Veio, então, essa instituição onde eu fiz o meu mestrado, eles abriram o doutorado e me convidaram para fazer a seleção, dizendo que ali eu teria a oportunidade de pesquisar o que eu queria pesquisar. Então, retornei para essa instituição em Canoas, fiz a seleção, passei, né, tirei uma nota muito boa até. Então, comecei a fazer o doutorado. Então, eu não tinha muito certo o orientador, eu tinha escolhido uma pessoa que era da área de filosofia, e aí o coordenador, na época, chegou assim, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A professora que tu escolheu, uma notícia ruim, né? A professora que tu escolheu, ela tem um outro aluno aqui que vai pesquisar o que ela pesquisa, então eu acho meio difícil tu concorrer com esse. Porém, a notícia boa é que nós temos uma psicóloga aqui que pesquisa sobre resiliência e tal, que talvez ela não tem nenhum escolhido, que talvez tu possa se interessar. Então fui para a entrevista, então vi a possibilidade de trabalhar com essa professora. Até então eu queria fugir muito da psicologia, queria focar mais na filosofia e educação, mas eu vi ali uma possibilidade de continuar meus estudos e a minha pesquisa. E o quanto foi o bacana, que juntamente entendendo o que seria resiliência dentro de uma concepção de ideia de desenvolvimento humano, eu vi que o quanto as questões de resiliência se passam nas histórias em quadrinhos, o quanto eu vi a possibilidade de fazer uma pesquisa sobre isso. Então ali surgiu então a ideia de pesquisar, né, os super-heróis como tutores de resiliência para crianças e adolescentes em situação de risco, onde a gente viu que os super-heróis, antes de usarem capa e máscara, né, eles passam por situações de adversidades sociais, adversidades na qual todos nós seres humanos enfrentamos, né, que não são tão ficcionais assim, e que eles se empoderam de uma certa forma, né, que o primeiro ser a ser salvo são eles mesmos, para depois eles poderem salvar as pessoas na sociedade, mas não com força brutal, e sim como modelos, né, modelos de superação, modelos de empoderamento, e tantas coisas positivas que esses super-heróis fazem. Então, por insistência desta minha orientadora, a Maria Ângela Matari Yunes, né, a gente criou uma intervenção. Ela é uma das especialistas em resiliência, uma das primeiras pessoas a trazer o tema para o Brasil e fazer intervenções práticas. Então, eu fui para uma escola aqui em Canoas, com situações, né, de adversidades sociais muito grandes, e aplicamos uma ideia que eu tinha, né, sobre intervenção, usando os quadrinhos como modelos, e, para nossa felicidade, deu super certo, 97% dos objetivos foram alcançados, né? A maioria dos jovens ali conseguiu se sobressair, se empoderar diante das suas situações. Eu repeti isso e novamente deu certo. Eu fui para a defesa da minha tese trazendo ótimos resultados, né, que eu defendi em 2017, e logo depois veio a ideia de fazer um pós-doutorado, porém trabalhando, mostrando esses resultados, falando um pouco, né, com professores de como esses professores possam aplicar. Então, hoje já tem mais de 17 cidades, né, na qual professores participaram, que estão aplicando ou já aplicaram, né, a gente está vendo alguns resultados positivos. Ainda estamos fazendo formações com professores, né, que utilizam quadrinhos em sala de aula para empoderar, vão além da disciplina, né, mas vão também para um contexto de desenvolvimento dessas crianças, né, desenvolvimento positivo, e o quanto está dando certo usando quadrinhos. Então, o quanto eu fico muito feliz em saber que a minha pesquisa verdadeiramente é prática, né? As pessoas não ficam só no mundo teórico, eles saem da parede da academia e vão para a realidade e verdadeiramente começam a fazer alguma diferença, né? Então, esse é um pouco do meu histórico vinculado à minha pesquisa. Que história, hein, Gelson? De superação, hein? O garoto que desafiava os professores agora ajuda outros professores a potencializar e empoderar seus É, alunos. Que verdade. maravilha. E é legal esse fato de que agora tu teve a oportunidade de quebrar o ciclo, né? Quando tu recebeu o abaixo-assinado de que os alunos se envolveram para te tirar da escola, poderia ter repetido o ciclo que repetiram Verdade. contigo, né? De não tentar entender a visão e o contexto daquele momento dos alunos, mas tu decidiu pensar, dar um passo atrás e quebrar esse ciclo. Foi um grande superpoder. Verdade. Não, eu acho foi interessante, né? Isso para mim que verdadeiramente me modificou como professor, né? Eu sempre agradeço aquele grupo de alunos que me desafiou para poder ser um professor melhor, e o quanto isso modificou a minha vida.
e me tornou, não sei se eu sou um professor melhor, mas o quanto me tornou também como pesquisador. Né? O interessante é que em 2012, no final de 2012, quando eu estava saindo da escola onde iniciei da aula no ensino médio, mesmo ano, porque eu estava dando muitas horas no ensino superior, eu abri mão naquele ano, os alunos fizeram bastante para eu ficar na escola, né? Então, quanto num período aí de menos de 10 anos, bem menos, né? As coisas foram abaixo-assinadas completamente diferentes, né? Um para me tirar da escola, o outro para me ficar na escola. Então, quanto isso foi de suma importância e de aprendizado para mim. E o quanto também foi de suma importância, eu acredito que se não fosse por esse fato, né, se não fosse por aquela turma, talvez eu não teria iniciado minha pesquisa com quadrinhos e não me tornasse um pesquisador. Então, eu vejo o quanto aquilo foi importante. Né? Aquele abaixo-assinado foi de suma importância. O interessante foi que naquele tempo, acho que foi em 2005, mais ou menos, 2005, 2006, o fato ocorrido. Em 2012, eu já teve em 2005, 2006, teve que ser abaixo-assinado para sair da escola. Em 2012, teve um abaixo-assinado dos alunos na escola onde eu estava lecionando para eu ficar, né? Onde até os pais, né, dos alunos estavam assinando, né, esse abaixo-assinado. Então, quanto foi interessante, né, para mim, esses abaixo-assinados, né? Principalmente o primeiro ali, que me desafiou como professor e me tornou um pesquisador. Que maravilha, Gelson. Obrigado por compartilhar para nós sobre a tua trajetória. Mas agora, para a gente entrar para o tema principal, o que tu tem para nos dizer, então, sobre esse tema tão impactante que vem desenhando toda a trajetória de ti como profissional e já vem, como tu comentou, impactando o ensino, a educação, por meio de outros professores. O que tu tem para falar para nós, então, sobre o impacto dos quadrinhos na educação? Infelizmente, aqui no Brasil, foi um dos primeiros. O Brasil em si foi um dos primeiros países a fazer uma grande crítica às histórias em quadrinhos na formação do indivíduo. Né? Começa lá na final da década de 40, na década de 50, houve censuras aqui no Brasil, né? Com essa questão de publicações, principalmente dos personagens de superaventura, que culminou ainda num preconceito existente ainda hoje. Então, trazer hoje o tema quadrinhos para a sala de aula ainda é bem complexo. Muitos pais, muitos professores que são contra essa ideia porque acreditam que vai incentivar, na questão de crianças, a violência, né? Porque os super-heróis apresentam só pancadaria, e nos adolescentes a questão de ideologia, uma crítica tanto de ambos os lados, né? Dizendo que os super-heróis muitas vezes eles trazem aspectos ideológicos capitalistas, né, de um país ultracapitalista, e outros vão dizer que eles trazem questões marxistas, né, de defender o próximo e tal. Então, ambos os lados, né, estão criticando as histórias em quadrinhos, enquanto isso é complexo, né? Então, tem que primeiramente, tem que sempre destruir essa imagem que existe, né, de preconceito e mostrar que sim, hoje os quadrinhos possam vir ser um grande objeto pedagógico. O que se faz a diferença é trazer algo que hoje já está acontecendo, mas na minha época já não era tão assim, uns 10, 15 anos atrás já não era assim, de trazer aspectos culturais emergentes da cultura juvenil como um objeto pedagógico. Paulo Freire dizia, né, que o quanto para educar alguém a gente precisa usar o meio onde ela está inserido. Né? Paulo Freire fez isso alfabetizando jovens e adultos, utilizando temas, né, e usando ferramentas usuais desse pessoal, e ele consegue, então, alfabetizar em 45 dias, né, essas pessoas. Eu vou tentar fazer praticamente a mesma coisa, né, porém, enquanto o Paulo Freire usava as ferramentas de trabalho dessas pessoas, né, para alfabetizar, eu vou partir do conhecimento da cultura, né, emergente que esses jovens. Então, hoje nós podemos dizer que a cultura pop é um grande ícone cultural do momento, né, principalmente com o ressurgimento do cinema e as adaptações literárias e adaptações de quadrinhos para o cinema, séries de TV, livros de literatura fantástica, jogos, games e tantas outras coisas, o quanto isso é um boom na economia, e eu vou utilizar isso, né, como ferramenta pedagógica para aproximar
ainda mais os alunos. O que é interessante é que, com isso, o professor ele ganha, né, o respeito do aluno, né, tu se aproxima mais do aluno, o aluno gosta mais da tua disciplina, e isso vai facilitar a vida do professor, né, para apresentar seus projetos. Porque quando o professor vai querer ir para uma parte um pouco mais difícil, um pouco mais teórica, os alunos vão pegar junto porque já sabem, né, que o professor sempre vai trazer algum exemplo ou vai alocar dentro de um contexto na qual esse adolescente conhece. Que isso talvez é a maior dificuldade que nós temos na educação, fazer que o aluno entenda o contexto aonde aquela ciência está inserida. Então, hoje a cultura pop ela vem trazer várias dessas questões científicas, que não podemos dizer que a cultura pop não está vinculada à ciência, né? Nós temos ali dentro da literatura, nós temos a ficção científica, que é muito forte, vai trazer algumas teorias, os próprios games, né? Há estudos hoje que vai mostrar que muitos players, né, muitos jogadores aprenderam inglês graças ao game, ao contrário da sala de aula. Então, nós temos muitas pesquisas que vão mostrar que o quanto a cultura pop possa vir ser um fator de suma importância para o aprendizado, né, para a epistemologia. O trazer o quadrinho para a sala de aula, né, um quadrinho sendo um dos maiores expoentes da cultura pop, é uma abertura de um caminho aonde o professor possa se aproximar mais fácil do seu aluno e o aluno se aproximar mais fácil daquele conhecimento a ser apresentado. Maravilha. É um desafio longo aí pela frente para quebrar essas barreiras de preconceitos que ainda existem, né? O interessante é que hoje nós estamos vendo muitos professores jovens entrando em sala de aula, né? E que jovens esses que vivenciaram a cultura pop na sua adolescência, né? Nós temos uma geração de professores agora que estão saindo das universidades, entrando para a sala de aula, que jogavam videogame, começaram a ler literatura fantástica, iam para o cinema, assistem séries de TV. Então, esses professores conseguem fazer essas analogias, né, com as suas áreas de conhecimento e a cultura, essa cultura emergente. Então, hoje está se tornando um pouco mais fácil do que era há 15 anos atrás, onde a gente tinha ainda uma grande resistência. Não quero dizer que não há uma resistência, né? Ainda há. Porém, existe um grande levante, né, desses professores que estão abertos a adquirir esse conhecimento e outra, né, eles estão muito abertos de aplicarem isso. Tanto em 2017, 2018 2018 e 2019, quando eu criei uma formação docente, para cada formação tinha 100 a 200 professores se inscrevendo. Né? Então, o quanto isso já mostra o interesse, né, na cultura pop como uma ferramenta pedagógica. E a gente começa a ver que vários professores estão aplicando em sala de aula. Nós temos uma boa geração chegando em sala de aula que estão muito abertos a utilizar outras formas, né, de conhecimento, usar outras didáticas, né, para aproximar o aluno desse conhecimento maior. Que legal, Gelson. Que bom poder saber e poder estar compartilhando desse espaço-tempo de que se está construindo, pode-se dizer, um novo horizonte aí. As pessoas estão ficando mais acessíveis para novas possibilidades de se adaptar a um novo conceito de educação, que, na verdade, deveria ter sido a base, né? Com certeza essa forma de ensinar impacta bastante, principalmente essa nova geração que vem tendo uma pegada, uma necessidade muito mais imaginativa do que linear, como sempre foi feita a educação até o presente momento. Não, com certeza. Hoje, a educação, a cada geração, tem esses desafios de entender, né, esses choques geracionais na qual seus alunos vão trazer para a sala de aula. E, infelizmente, a gente não adapta, né, os nossos processos pedagógicos aos processos de evoluções sociais e culturais de nossos alunos. Então, o quanto se faz necessário, né, ter esse olhar para o aluno. Há pesquisas já, né, de outros teóricos falando isso, que o quanto há uma necessidade de olhar para o aluno, ver a necessidade dele e usá-lo, né, não digo como uma ferramenta, mas como um agente
né, de educação, que ele também possa trazer e participar desses processos educativos. Eu acredito que tanto a cultura pop, como é o caso dos quadrinhos na qual eu pesquiso, né, possam auxiliar dentro desses processos de desenvolvimento humano, desenvolvimento de conhecimento em ambiente escolar. Que maravilha. Gelson, agora a gente se encaminhando para a parte final, a gente tem 3 perguntas que a gente sempre procura fazer para os nossos entrevistados. Para ti, qual foi teu maior desafio até o presente momento? Meu maior desafio é querer fugir um pouco daquilo que já foi pesquisado, né, procurar trazer e pesquisar algo diferente. Né? O maior desafio foi me reinventar como professor, como pesquisador. Ainda está sendo, né, esse desafio, mesmo hoje com título de doutor, sendo um pós-doutorando. O desafio é muito grande ainda em querer trazer quadrinhos para dentro do mundo acadêmico e depois transportá-lo, né, para o mundo educacional. Eu acho que esse ainda é o maior desafio, né? Mostrar que sim é possível utilizar a cultura pop como uma ferramenta pedagógica e sim, isso é pesquisa, né? Sei que hoje está sendo mais fácil, estou vendo outras pessoas conseguindo ingressar no mundo acadêmico e ingressar em sala de aula, utilizando esses objetos da cultura pop como uma ferramenta de pesquisa ou de ensino, bem diferente que foi da minha época, mas o quanto é o bacana ver que talvez a gente contribuiu de alguma forma para iniciar todo esse processo aqui no estado de pesquisa e utilização em ambiente educacional. Legal, obrigado por ter compartilhado esse desafio que, com certeza, não só profissionais da educação, mas de outras áreas, certamente, de alguma forma, podem estar enfrentando ou enfrentarão quando alguém quer fazer a diferença, né? Quer tentar quebrar o ciclo. Essa é verdade. Mas agora, na tua opinião, até o presente momento, qual foi, assim, o ápice, assim, que tu considera sendo a tua maior conquista? Caramba! Eu acho que a gente vive de pequenas conquistas, né? Eu acho que no momento que eu consegui decidir verdadeiramente que eu quero fazer filosofia, sair de uma cidade do interior e poder vir para uma cidade grande, poder estudar, poder colocar as minhas ideias em pauta, colocar minhas ideias em prática, ser reconhecido por isso, né? A minha tese ganhou o prêmio Jovem Cientista, um reconhecimento internacional, onde eu acabei conhecendo o presidente, né? O prêmio foi dado pelo presidente. Depois disso, ter ganhado uma viagem para Londres, conhecer, poder falar da minha pesquisa na Universidade de Oxford, né? E tantos outros centros de pesquisas na Inglaterra. Eu acho que são conquistas que a gente vai tendo a todo momento. Talvez a minha conquista maior foi lá no início da minha vida como profissional, lá no meu estágio, onde eu consegui, diante de uma certa diversidade que estava acontecendo comigo, um desafio, uma crítica, eu consegui contornar e verdadeiramente aplicar uma ideia em cima de uma diversidade e conseguir mostrar para aqueles alunos que sim, que filosofia é algo interessante. Talvez eu acho que essa seja o meu maior desafio, minha conquista, né? Até então. Mas volto a repetir, né? As conquistas são várias. Cada dia que a gente passa, a gente tem sempre uma conquista. Maravilha. Realmente, o Gelson de hoje se orgulha do Gelson do passado ter arriscado e ter se permitido tentar algo que não era, digamos, comumente aceito pela sociedade. É verdade. Mas, para fechar com chave de ouro, a gente sempre pede para que nosso entrevistado ele fale sobre uma frase que para ti é atemporal. São inúmeras, né? É sempre complicado chegar para alguém da filosofia e dizer escolhe uma frase, alguém da educação dizer escolhe uma frase. Nossa, a cada momento nós temos sempre uma frase, né? Que simboliza Sim. várias coisas. Mas para mim eu acho que a frase que norteou a minha vida e que vem da ficção, né? Que é com grandes poderes trazem grandes responsabilidades, que é uma frase que o tio Ben, né? Tio do Peter Parker, fala para ele e transforma esse indivíduo no personagem Homem-Aranha, se torna um herói. Também é a frase que eu consegui observar e ver que tem várias questões de importância dos temas da filosofia, levar para a sala de aula,
Isso transformou completamente a minha vida como pesquisador, como educador, e ela faz sentido, né? Que com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então não adianta tu ter títulos e não ter nenhuma responsabilidade ao chão de onde tu pisou, da onde tu veio ou da onde tu vai, né? Então o quanto todo esse conhecimento adquirido a partir do mundo científico, né, a partir da ciência, eu tenho uma certa responsabilidade de compartilhar ou criar, né, novas ideias para a transformação no meio, né, onde as pessoas estão inseridas. Obrigadão, Tio Ben marcando vidas. Com certeza, eu acho que as histórias em quadrinhos marcam vidas, né? Pesquisas mostram isso. Para fechar aí, conta para nós como é que as pessoas podem fazer para te conhecer, para conhecer o teu trabalho, para achar o teu livro. Quais são os meios que as pessoas podem usar para saber um pouco mais do Gelson? Então, as pessoas podem procurar nas redes sociais, né? Talvez é difícil escrever Gelson, principalmente no sobrenome, Deschenfeld, você pode encontrar como filósofo dos quadrinhos. Então, tanto no Facebook, é uma página lá, no Instagram também, Filósofos dos Quadrinhos, YouTube, né? Se usar lá para Filósofos dos Quadrinhos, vocês vão encontrar meu canal. Tem alguns materiais lá que, na época, eu tinha um pouquinho mais de tempo, podia gravar e colocar. É bem fácil, ou talvez também até pelo meu e-mail, que é gel, né, G-E-L-L, filo, né, de filosofia, @gmail.com. Então as pessoas possam entrar em contato tranquilamente. Né? A maioria entra em contato nas redes sociais. Eu tenho meu livro ainda se encontra, né, o Filosofia dos Super-Heróis se encontra nas livrarias ou até pela editora Mediação aqui de Porto Alegre, né, mas também posso entrar em contato que eu posso adquirir. E esse ano sai o meu próximo livro, né, Homens de Aço, né, com interrogação, Super-Heróis como Tutores de Resiliência, que tem a ver com a minha tese, né, que foi premiada e tal. Então, esse ano o livro está saindo do forno logo, logo. Estaremos nas redes sociais mostrando, né, noticiando sobre o lançamento. Que maravilha, Gelson. Novamente, nosso muito obrigado por ter tirado esse tempo para ter conversado com nós. É incrível poder conhecer pessoas que, assim como você, tiveram seus desafios, mas decidiram tentar um caminho diferente e que nesse caminho também teve acertos e erros, mas o importante, como diria a Dory, né, do Procurando Nemo, continue a nadar. É verdade. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando um pouco mais do meu histórico, e muitas vezes as pessoas olham só o resultado final que a gente conquistou e não conhecem todo o processo, que quanto o processo é de suma importância para entender os resultados finais, né? E o que vocês estão fazendo, eu acho que é de suma importância, né? Mostrar todo o caminho percorrido, e fico muito feliz de ser convidado a participar, né, desse podcast. Novamente, muito obrigado pela participação, Gelson. E um obrigado especial para você que está nos ouvindo. Ficamos felizes de ter você aqui escutando o nosso podcast. Lembrando que toda semana teremos um episódio novo, então acompanhem a gente nas nossas redes sociais. E lembrando, sempre que você quiser dar alguma dica, um feedback para nós, ficaremos felizes em receber. Muito obrigado, você esteve presente no Atemporal Cast. Até a próxima, Atemporais!